Olá, tudo bem? Meu nome é Rê Guimarães, sou estrategista de imagem e de marcas pessoais e hoje eu estou aqui para apresentar o programa CME no ar. E quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês têm planos para 2026? Então, se sim ou se não, vem conosco, porque esse podcast está assim de arrasar. Hoje o nosso encontro nós vamos falar sobre algo muito importante que toda mãe empreendedora vive: a necessidade de se organizar, se posicionar e criar um ambiente que apoie os nossos sonhos, dentro e fora de casa. E para isso, eu trouxe duas mulheres de formas diferentes que vão apresentar um pouquinho disso tudo para vocês. Quero apresentar Aisla, muito bom dia. Foi ótimo esse convite, te agradeço, viu? Muito bom estar aqui. Aisla, gente, ela é casada, mãe de 2 filhos, sendo um TDAH e é graduada em pedagogia, pós-graduada, é grande, tá? Em psicopedagogia clínica institucional, e aí eu já quero saber o que é a psicopedagogia institucional. E também pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Isso aí. Vou tirar as dúvidas de vocês, as dúvidas que surgirem aqui. Vou te explicar o que é psicopedagogia institucional. Já quero saber. A nossa outra convidada, Júlia Ribeiro, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito satisfeita e honrada com esse convite. Vamos falar um pouco de consórcios e esclarecer um pouco aí o que já podemos fazer de planejamento para 2026. Perfeito. A Júlia, gente, ela é formada em comunicação e marketing com mais de 11 anos de experiência. E ela atualmente trabalha como consultora de consórcios, oferecendo atendimento personalizado, análise de perfil e soluções adequadas à necessidade de cada cliente. E aí, nós já vamos lá contextualizar tudo isso, né? Falar um pouquinho sobre esse planejamento para 2026. E eu quero começar aqui perguntando um pouquinho. Aliás, eu quero saber primeiro o que é a psicopedagogia institucional. Sim, claro. Conta pra gente. A psicopedagogia institucional, ela trabalha dentro da escola. Ou seja, é um responsável pelo planejamento das crianças neurodivergentes dentro da escola. Também pode cuidar dos alunos neurotípicos, né? Trazendo uma organização melhor, em questão de palestras, reuniões, mostrando a coordenação, como que se desenvolve a aprendizagem dentro dos alunos, né? Faz o PEI, que é o Planejamento Educacional Individual, que é para crianças neurodivergentes, porque as escolas hoje em dia elas são obrigadas, né, Rê, a aceitar crianças neurodivergentes, crianças atípicas. Pública e privada? As duas são obrigadas. Elas são obrigadas a aceitarem. Inclusive, a escola que se nega a essa matrícula, ela pode ser até processada por isso. E me conta uma coisa, onde que a Aisla entra aí nesse planejamento? Se a gente pensar, eu tenho uma criança neurodivergente, não sei o que eu vou fazer em 2026, onde que você entra dentro desse planejamento, onde que você atua? Inicialmente, eu prefiro falar até do início de 2026, que é janeiro, antes de entrar as aulas, né? Porque o que acontece? Os pais, eles têm o costume de verem a terapia de aprendizagem, que é a psicopedagogia, como uma terapia necessária somente para a escola. E ela não é. Por exemplo, o meu valor é muito grande, assim, em questão que eu preparo o aluno, a criança, o adolescente para a vida, não preparo para a escola. Quem prepara para a escola é aula de reforço, viu, gente? Então, o que acontece? Geralmente, nós temos que manter uma organização, planejar as férias. Como? Principalmente, não tirando os filhos da terapia, que é algo que os pais, a primeira coisa que fazem quando
as férias chegam. E aí não seguem esse planejamento, porque o planejamento dentro da psicopedagogia não é só lá dentro do consultório, é em casa também. A criança, o adolescente, ele tem que seguir uma rotina, principalmente se for atípico, porque senão ele acaba desregulando. Os pais, as mães atípicas vão entender o que é isso. Eles desregulam. E aí, quando chega no início do ano, há uma defasagem na aprendizagem. E acha que foi a terapia que não resolveu. Mas não foi. Foi a descontinuidade da terapia. E aí você me faz pensar num gancho aqui até da parte financeira, né? Sim. Eu acho que os pais pensam, olha, agora eu posso dar um descanso aqui na terapia, eu vou Isso. economizar um dinheiro em dezembro e janeiro e volto lá em fevereiro, né? E para isso, talvez a gente tenha uma solução. Sim. Que eu não sei se a Júlia pode resolver. Acredito que sim. Conta pra gente, Júlia. Então, o consórcio resolve isso? Ele ajuda? Como é que funciona? Então, eu acho que a gente pode voltar um pouquinho, que a vida, ela é um combo de planejamentos. Né? Se você vai pegar aí, o que os educadores de vida, os coaches, os profissionais capacitados fazem, é pegar a roda da vida, colocar ali tudo daquilo que é principal na nossa vida. Então, tem um lado intelectual, tem um lado financeiro, tem um lado familiar, tem o emocional, tem relacionamentos com amigos e tem o social, que é o fato da gente interagir com as pessoas ali no dia a dia. Então, nesse combo de financeiro, tem uma questão lá que é muito desse planejamento familiar, como que eu vejo o link, né, dessa nossa conversa, desse planejamento familiar, que não é em janeiro que a gente tem que fazer. Planejamento familiar, o planejamento anual de 2026, a gente começa a pegar ele em outubro. Por quê? Como que eu vou fazer o planejamento dos meus filhos para o ano que vem? Tá legal a escola? Tá legal o inglês? Tá legal o emocional dessa minha família como um todo? Porque aí não é só o filho que entra, né? Entra a esposa, entra o marido, entra até o seu ajudante ali no dia a dia. Né? É um combo de tudo isso. Sim. E aí entra a questão do planejamento financeiro. Quando a gente fala de consórcio, né? Consórcio, ele foi, só contextualizar um pouco, ele foi criado em 1962 pelo Banco do Brasil, inspirado numa cultura japonesa. É uma curiosidade apenas, eu acho sempre interessante a gente trazer um pouco isso, né? Ele veio do Japão, o Banco do Brasil inspirou-se no Japão em 1962 para criar o consórcio. E de onde vem isso? O Japão é uma cultura completamente politizada no quesito planejamento, né? Das famílias, do neurológico, do financeiro, da educação, como um todo bem você vai pegar. Bem diferente do brasileiro, né? Bem que precisa né? aprender muito sobre bem isso. Bem diferente. E o planejamento, ele nos conduz para onde a gente quer ir. Então, se você não tem um planejamento, você passa a ser o planejamento de alguém, né? Então, aí... Você vai levando. Né? Exatamente, você vai levando. Então, por exemplo, se a gente for pensar em educação financeira, o consórcio entra aí, quero planejar a educação financeira do meu filho futuramente, do ponto de vista de uma graduação, por exemplo. Posso pegar e começar esse planejamento, porque ele vai de 2 anos até 18 anos, então vai conforme também o valor caber no bolso da pessoa, né? Então a gente tem consórcio hoje para todas as áreas, para todas as necessidades, para todos os bolsos, que vai estar alinhado aí na questão quanto que eu posso pagar por mês e qual que é o meu plano futuro. Eu já ouvi muito assim, o consórcio é para quem não tem dinheiro. Não, se você tem dinheiro, você não precisa fazer consórcio. Então, isso me faz refletir o que a gente pode, além do que você tem no momento, né? É algo que você pode construir paralelo a tudo que você tem feito hoje também, né? Você está falando de faculdade, muitas vezes a faculdade é muito negligenciada, né? Você deixa para pensar, nossa, quando meu filho for para a faculdade, como é que eu vou pagar lá? Não, comece a pagar agora. Quando chegar lá, você está tranquilo, né?
Sim, e aí entra, por exemplo, se aquela criança já vem dando sinais de de uma determinada tendência profissional, pode ser que você vai fazer o planejamento de um simples carro, que a maioria não faz, para essa pessoa ir com mais conforto para a escola, para a faculdade, para a sua graduação, Sim. ou de uma clínica, ou de um espaço para essa pessoa, ou de um apartamento, como é que ele chama aquele apartamento? Estúdio, Uhum. né? Esse cara, essa menina, vai poder morar em São Paulo, que é o núcleo do nosso aprendizado Top Master aí. Né? A gente pode falar que você pode fazer esse planejamento, quem valoriza a educação, valoriza o planejamento. Você pode fazer esse planejamento a curto, médio e longo prazo, inclusive. Interessante, Rê. Ela está falando isso, e aí entrando um pouco nesse assunto que também faz parte do planejamento, sabe, Júlia? A questão de... Eu sempre coloco, né, a minha profissão no meio. As crianças ou adolescentes com TDAH, existe algo que se chama hiperfoco. Hiperfoco. Algumas pessoas dizem que são superpoderes do TDAH, né? Então, isso exige um planejamento. Eu vou te explicar por quê. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, sabe? Muito interessado em saber. O meu filho, ele é TDAH e ele vivia no computador. Vivia no computador. E aquilo ali, eu não sabia que ele tinha TDAH. Então, meu filho, eu via aquilo ali, o negócio dele era o computador, o tempo todo no computador e tal. E aí, o que aconteceu? Na minha visão de mãe, sem nenhum conhecimento, aquilo ali era um menino que estava em depressão. Ele está em depressão, ele só quer ficar no computador e tal. Só que eu não vi o hiperfoco do TDAH. Hoje, o meu filho é um ótimo designer gráfico. Ótimo designer gráfico. Olha só. Ele entrou em uma empresa, para você ter ideia, ele entrou em uma empresa e colocaram os universitários para ajudá-lo. E ele chegava em casa e falava assim, mãe, eles mandaram eu fazer isso, é só apertar 2 teclas. Eu, como assim, Thales? Mãe, eu sei mais do que eles. E até que o chefe dele descobriu o que ele fazia, sabe? O ciclo dele não é aqui, é na Europa. Então, descobriu e falou assim, por que você não falou que era? Ele, porque eu não sou formado. Então, se eu soubesse antes, de verdade, se eu soubesse antes, eu tinha feito esse planejamento. Se eu soubesse que ele era bom nisso, eu tinha feito um planejamento financeiro. Para quê? Para quando ele chegasse à vida adulta, já ter esse dinheiro para montar o estúdio, para montar os computadores, porque é um computador melhor, né, do que esse convencional. A faculdade dele, porque a faculdade também é cara. Sim. Então, é falta de conhecimento, tanto do que ele tinha, quanto a falta de conhecimento, a necessidade, né, do planejamento. Quando a gente fala desse planejamento, né, futuro, por exemplo, uma sala de estúdio para o meu filho. Hoje, a gente pode imaginar um consórcio de 100 mil, que você consegue comprar uma sala, um ambiente, para você fazer ele um ambiente profissional futuramente, né? Você pode fazer um escritório, você pode fazer uma sala, você pode fazer um estúdio, você pode fazer N coisas nesse espaço. Então, um consórcio de 100 mil, a parcela é de 337 por mês. Então, é um valor reduzido que você pode começar a fazer um planejamento. Tanto para você, quando entra numa faculdade, quanto para um filho, quando começa a estudar. E aí você começa a incutir nele, inclusive, a importância de um planejamento financeiro. Sim. Né? É interessante, Ju, porque geralmente as pessoas leigas, elas sempre pensam que consórcio liga consórcio a carro, Sim. consórcio a imóvel. Sim. Mas não nessas questões que podem ser além. Sim. Né? É muito interessante, eu não sabia. Hoje, a gente tem consórcio para imóvel, todos os tipos, para reformar, inclusive. Eu quero reformar minha cozinha. Tem. Então, é imóvel para carro, de moto a jet ski, pequenas e grandes embarcações, barco, né? Às vezes a pessoa trabalha numa praia e ela quer renovar a frota dela ali de barcos, pequenos e médios, por exemplo. Tem uma média de tempo de contemplação? De 24 a 36 meses. Existe essa média de contemplação. Então, de 2 a 3 anos, a maioria você já é contemplado. A maioria não, mas é uma média de contemplação. E aí, o que influencia muito nisso? O fato da pessoa ter uma reserva, um dinheiro para dar uma entrada, que dentro do consórcio a gente chama de lance. E o que eu acredito, e eu acho super interessante, é você poder dar lance
utilizando seu próprio crédito, que é o que é chamado no consórcio de lance embutido, que é o que a gente usa para acelerar a contemplação do cliente. O que é isso? Exemplo, eu quero comprar uma sala de 100 mil, mas eu tenho 20 mil só para dar lance. Então, nós vamos pegar 20 mil do bolso do cliente e 20 mil da carta que ele contratou. Então, juntamos aí 40 mil, já é um valor mais expressivo. Eu dou lance para esse cliente e consigo antecipar a contemplação, sem o cliente mexer no bolso. Ele pode ter 40? Pode. Mas, Rê, não vamos mexer nos seus 40 mil, não. Vamos pegar só 20 e mais 20, que aí quanto que você vai receber? Se você tirou 20 reais dos seus 100 mil, você vai receber 80 mil. Porque você pegou emprestado de você mesmo. Né? Entendeu? Muito então a gente sempre faz um valorzinho um pouco maior. Aí eu quero uma sala de 100. Então vamos fazer um de 120 ou de 130? Que o valor da parcela aí diluída ela vai ficar muito pequena em relação ao crédito, quando você contrata um crédito maior. Só que em contrapartida você vai pegar emprestado de você mesma para poder dar o lance e aumentar a sua contemplação. E é isso tudo, e sabendo que somos, né, do Clube das Mães Empreendedoras, me faz pensar em quem está nos ouvindo e quer fazer uma transição de carreira, ou quem quer expandir o seu negócio, é uma grande oportunidade, né? Eu quero, inclusive, convidar vocês a participar da 28ª rodada, que vai acontecer no próximo dia 9 de dezembro, é uma terça-feira. Então, vai estar o link aqui para inscrição, é muito interessante. E aí eu estou pensando, agora nós estamos, em final de novembro, já estou pensando nas férias. E aí a gente tem duas questões aqui nas férias. Como fazer o planejamento financeiro, mas antes disso, talvez venha, quer dizer, depois disso, não sei se é antes ou depois, vocês que vão me dizer, como que eu planejo, como é que eu faço esse planejamento para as crianças neurodivergentes, para a gente ficar todo mundo em casa, ou para a gente viajar, como é que é feito, qual que é a importância desse planejamento? Vamos lá. Quando geralmente entra as férias, o interessante é um planejamento ser criado juntamente com a psicopedagoga, porque ela já sabe as atividades, que se chamam intervenções, né, que podem ajudar a criança. Nas férias, geralmente, sai do contexto, né, sai daquela rotina, mas, por exemplo, um autista, ele necessita daquela rotina. Já viu muitas vezes quando o autista entra em crise, é porque saiu da rotina. Então, tem que ser preparado tudo antes. Tem que ser comunicado a ele o que irá acontecer. E, se possível, junto com ele, fazer esse planejamento. Olha, nós vamos para tal lugar, vamos fazer isso de manhã. Gente, é cansativo, temos que entender. Mãe é mãe atípica. Mãe atípica, então é diferente. Nós temos um pouquinho mais de trabalho. Então, tem que ser planejado tudo com horário, seria o ideal. O horário, principalmente para autista, tá, Rê? O horário que vai e que volta, que isso para ele é muito importante. E ele tem que estar ciente disso. Tem que estar ciente. Porque se atrasar 1 minuto, ele pode entrar em crise. Então, às vezes, é muito difícil fazer esse planejamento, sair sem esse planejamento. Então, é ideal. Perguntar à psicopedagoga o que pode ser feito dentro daquele período de férias. Então, ela vai falar algumas intervenções que ela faz que pode ser feito em casa para continuar mantendo o foco, a atenção, evitar, né, essas crises e desregulações, né? Então, é muito importante manter isso nas férias, lembrando que rotina é necessário para a vida, não é só para as férias. Então, tem que se manter uma rotina. Às vezes, nas férias, as mães querem acordar às 10 horas, meu filho estuda de manhã, mas lembro novamente, nós somos mães atípicas. Então, realmente, nós vamos ter um desafio maior. Vamos ter que acordar naquele mesmo horário. O que eu aconselho mesmo é manter uma rotina, fazer um planejamento, converse com a terapeuta do seu filho, ela juntamente com você pode fazer esse planejamento. Agora, em dezembro, você fala o período que ele vai ficar sem a terapia,
fora dessa rotina, e aí vai ser feito o planejamento que dá tudo certo. O ideal é manter a terapia, Sim, né? Para com isso certeza. já vai ter feito lá o planejamento financeiro com a Júlia. Sim. Para os próximos 10 anos, para poder manter essa terapia, inclusive nos meses de julho, janeiro, Sim, né? Que não tem aula. É o ideal, mas geralmente algumas pessoas tiram uns 15 dias de férias. Então são 2 semanas sem a terapia. É diferente de ficar 8 semanas, 6 semanas, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Geralmente quando as crianças voltam das férias, essas que realmente tiram férias da terapia, não é só uma viagem. Elas voltam totalmente... há uma regressão. É um retrocesso. E um retrocesso. Né? E aí nós começamos tudo de novo, aí a mãe fala assim, nossa, o meu filho tá todo estranho, ele tá esquecido de novo. Eu acho que a terapia não tá resolvendo. Não, mãezinha. Não é que não tá resolvendo, é que não manteve a terapia. Entendeu? É por isso, nós temos que manter a terapia. Isso que você falou de algumas ações que podem ser feitas pela mãe, que são coisas que a terapeuta faz, é interessante também, né? Sim. De você, mesmo na viagem, conseguir... você consegue exemplificar Claro. qual seria uma ação, por exemplo? Claro. Ó, com crianças e adolescentes, eu gosto muito de trabalhar com jogos. Existe muito mito, eu falo que é um mito, que as mães adoram falar. Eu pago terapia para o meu filho brincar. Já teve médicos que, infelizmente, tiveram que chamar a atenção das mães por causa disso. Eu levo meu filho na terapia para brincar. Não, ele não vai brincar. Ali são jogos estratégicos. Vou dar um exemplo, um quebra-cabeça. O que exige um quebra-cabeça? Exige ela ter atenção e foco para ver quais peças se encaixam na outra. Ali trabalha-se também um planejamento. Por exemplo, existe crianças, e ali nós vamos ver qual que é a forma dele aprender. É isso que a psicopedagogia também faz. Então, tem crianças que conseguem montar um quebra-cabeça planejando, montando primeiro a beiradinha, ali, e aí consegue fazer o resto. É pro TDAH também? Pro TDAH, principalmente pro TDAH. Pronto, já vou comprar um quebra-cabeça para mim. Gente, uma coisa, outra coisa. Para as férias. Eu tô dando dicas, assim, que são simples e baratas. Lembra do jogo Pega-Vareta? Sim. Aquele que solta assim? Isso, Ali, a identificação de cores, pontuação, ali você vai trabalhar matemática, para crianças que têm descalculia. Você vai trabalhar matemática porque tem que contar os pontos de quanto eles fizeram. Coordenação motora fina, porque ela precisa pôr o dedinho para levantar. Aquilo ali exige muito foco. Muito foco. Então, são coisas simples, que dá para você manter no período de férias. São jogos baratos, simples. Crianças pequenininhas, né? Colocar um bambolê, por exemplo, colocar durex e mandar a criança jogar. Aquele ele está trabalhando a coordenação motora grossa, né? Que é dele andar, dele mandar as coisas. Isso tudo existe dentro da psicopedagogia, que as mães, né, acham que é brincadeira. Mas é uma brincadeira intencional. Claro que há outros recursos também, né? Mais caros, mais complexos, que aí nós exigimos muita atenção, mas no período de férias eu não aconselho. Ótimo. E como a gente está com hiperfoco nas férias, Júlia, é possível fazer um consórcio para tirar férias? Eu quero uma viagem para a Europa em 2027. É possível fazer um consórcio para férias? Sim, é possível fazer consórcio. A gente tem uma linha de consórcio na Demicon chamada Serviços. E nessa linha de serviços, a gente pode planejar tudo, inclusive viagem. Então, a pessoa começa a planejar o seu sonho com um boleto. Né? Tá bom, o boleto não vem depois. Começa a planejar o seu sonho dessa forma. E qual que é a mecânica do consórcio, né? Consórcio é um grupo de pessoas que se reúnem com um objetivo em comum, que é adquirir um bem ou um serviço. E na categoria serviços, tudo aquilo que emita nota fiscal, a gente pode fazer. A gente pode planejar uma viagem de X mil reais, você vai pagando ali. Hoje, por exemplo, nós temos um grupo de consórcio que entrega daqui a 23 meses, né? Porque já andou 23 meses. Então, a pessoa vai pagando e nesse período, se ela não quiser, ela pode optar por deixar o dinheiro dela. Fui contemplada, Júlia.
Não quero o dinheiro, porque eu quero deixá-lo guardado aqui para daqui ao tempo X eu pegar esse dinheiro e fazer os pagamentos de agência, roupa, sei lá, N coisas que ela vai precisar comprar. E aí ela pode deixar o dinheiro dela rendendo. Não, já quero pegar esse dinheiro, vou aplicar, vou guardar, vou comprar uma outra coisa e vou fazer um outro consórcio. Ou vou continuar pagando. Né? Então, assim, consórcio é uma ferramenta de realizar coisas, sonhos, planejamentos. Você falou uma coisa importante, tudo que emita nota. Por exemplo, lá em casa a gente tem costume de viajar avulso. A gente compra passagem na operadora, compra o hotel, às vezes direto no hotel. A gente gosta de pesquisar. E aí eu não sei se a gente consegue nota. E aí é possível mesmo assim fazer o consórcio? Tem que ter nota fiscal. Tem que ter nota. Tem que ter nota fiscal. Por quê? Qual que é a mecânica? Quando o crédito ele é liberado, ele nunca passa pelo nosso bolso. Tem umas exceções lá que passa. Que Bolso de quem? Pelo bolso do cliente. Ah, sim. O crédito ele vai da Demicon para quem prestou o serviço. Então o dinheiro vai liberado para a agência de turismo, para o transfer, para a consultora de viagem que resolveu toda a minha viagem. Então o dinheiro passa da administradora para o prestador de serviço, sempre assim. Isso é bom, né? Que aí a pessoa não corre o risco de pegar o dinheiro e desviar para outra coisa. É verdade. A menos que, não, eu quero fazer um consórcio de serviços, não sei para quê, quero só guardar um dinheiro para daqui a 2 anos. Tudo bem, você faz o consórcio de serviço, guarda o dinheiro ali todo mês, daqui a 2 anos esse consórcio acabou o grupo, entregou para todo mundo. Aí dali a 60 dias você pega o seu dinheiro corrigido. Aí esse não precisa de nota. Tudo, aí não precisa de nota, aí o dinheiro cai na sua conta. Porque o grupo já acabou, todo mundo já recebeu, e aí o dinheiro cai na sua conta. É a única forma. O grupo já ter finalizado e todo mundo recebeu, aí o dinheiro cai na sua conta corrigido. Esse dinheiro ele é corrigido pelo INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, para não deixar o nosso dinheiro perder valor de compra. Então, todo janeiro ele dá uma pequena atualizada, o último foi de 7%, ele atualiza, o nosso crédito atualiza e a nossa parcela dá uma atualizada. Como a parcela é pequenininha, a pessoa nem percebe praticamente que atualizou aquele crédito, aquela parcela dela, mas o crédito foi atualizado. E aí é uma forma até de guardar dinheiro, né? E eu tenho dificuldade, eu gasto muito com roupa, com coisinhas, uma brusinha aí na internet. Gasto com bobagens e quero me disciplinar. Quero começar a fazer o meu primeiro investimento em mim. Muito legal, né? Eu tô pensando assim, até um tratamento dentário emite nota. Exatamente. Você consegue fazer um consórcio, né? Tratamento dentário, cirurgia bariátrica, cirurgia estética de qualquer natureza, transplante capilar, que hoje os homens fazem muito. Inseminação, gente. Neném, a pessoa pode planejar. Já descobri que eu e meu esposo não podemos engravidar de formas naturais. Exemplo, pessoa pode planejar de ter filho com consórcio. E eu acho isso uma alternativa maravilhosa, que serve para as pessoas planejadas. E o não planejado pode começar a ser uma pessoa planejada. Essa parcela cabe no meu bolso? Cabe no meu bolso. Vou começar isso. Esse investimento em mim, na minha vida, nos meus sonhos. Tem que começar. E pensando em 2026, é muito mais leve, né? Quando a gente começa, de fato, planejando. Então, eu quero convidar vocês que têm planos ou não para 2026, a se inspirarem nessas mulheres, com a família de vocês, a planejar esse período de férias, esse período de contas que chegam, né? Sim. Em janeiro, mas muito além disso, a planejar o ano de 2026 com os pés no chão, sabendo que a gente precisa ter rotina, sim, que a gente precisa organizar ali dentro e de casa e no trabalho, mas que a gente precisa também sonhar. Eu falo que os sonhos são importantes para a gente passar a parte mais difícil da vida, né? A rotina pesada do dia a dia. Se você tem um sonho, eu acho que fica muito mais fácil, um propósito, saber por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Sim. Né? Acho que é muito mais leve. E aí eu tenho certeza que vocês já estão aí com a cabeça fervendo
de vontade de fato, entender um pouco mais do trabalho das meninas. Deixem aqui um recadinho final e também aonde o pessoal de casa ou o pessoal que está nos ajudando, nos escutando na Rádio Mineiríssima, vai encontrar vocês. A importância do planejamento e organização das crianças, tanto neurodivergentes quanto as típicas, né? Nós precisamos disso, pelo bem-estar das crianças e da família. Então, vocês podem me encontrar no telefone 98284-2354 e no Instagram, @aislanfreitas1. É isso, Rê. DDD 31, né? DDD 31, Belo Horizonte. Nós estamos aqui em BH. Ótimo. Júlia? Então, gente, eu sempre falo, eu sou super a favor, né? Tenho provas disso, inclusive, né? Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Metas de 2025. Ó, já estão prontas, gente. Ela planejou antes. Não, isso aqui é de 2025. Ah, tá. Então foram as metas de a Lívia já estava 2025, que incluem leitura de livro, né? Que é a parte intelectual, a parte espiritual, planejamentos financeiros. E o planejamento, gente, quando a gente pensa no recurso que a gente guarda, o planejamento ele é libertador. Por quê? Ele te liberta da dor de não ter. Te liberta da dor de não ter as coisas. De não ter uma viagem. De não ter o sonho de realizar uma cirurgia, uma sala, sua casa própria, seu carro. Então, o planejamento, ele é libertador. Não precisa 10 itens no planejamento. Se a gente conseguir colocar 5 itens para o ano, né? Que é uma coisa assim, é melhor você realizar 5 itens do que você não realizar 10. Né? Então, o planejamento é libertador. É muito maravilhoso a gente conseguir as coisas através dos nossos planejamentos. E, voltando para consórcio, eu falo que o consórcio é o único boleto que você paga para você mesmo. Você paga para você. Aquele dinheiro vai voltar para você. Né? E, de um modo geral, né, o planejamento ele te conduz para a realização de coisas, de sonhos, da sua felicidade, inclusive. Né? Então, eu sou super a favor de planejamento. Quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre consórcio, sobre esse planejamento, eu estou nas redes sociais como Júlia Ribeiro Ademicon e no telefone 31 99676 7740 à disposição aí para tirar dúvidas de quem se interessar por esse caminho aí do investimento em você mesmo. E é isso. Ótimo. Muitíssimo obrigada por vocês tirarem um tempinho aí, que eu sei que a agenda é corrida, é lotada. E eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo isso vai de fato fazer diferença, porque só de ouvir eu fico pensando um monte de coisa, tanto na minha rotina de férias, que muitas vezes muda mesmo, mas com relação ao planejamento também. E como estrategista de imagem, de marca, eu gosto sempre de lembrar que o planejamento não é algo que se faz e se deixa lá. A gente precisa tempo inteiro revisitar esses planos, porque o planejamento ele precisa ser replanejado, a gente precisa ver se a rota está indo no mesmo caminho, na mesma direção. Então, chegou maio, junho, ainda não ajustei a rota, ainda não estou na rotina correta, ainda não fiz o consórcio, é necessário que a gente vá lá e revisite essas metas aqui da Júlia, e ela disse que pode provar, eu também posso provar, porque eu sempre vejo ela com essa agenda assim, debaixo do braço, na mão, em todos os lugares que ela vai, e eu acho que é isso, né, você estar com seus planos com você, né, você sob fazer controle, sob né? controle. Seus planos sob controle. Exatamente. Então, para isso eu quero também agradecer muito a Rádio Mineiríssima, que nos possibilita levar informação para as pessoas, fazer com que esse conhecimento que é da Aisla, esse conhecimento que é da Júlia, ele chegue aí na sua casa, né? Junto com o Clube das Mães Empreendedoras, junto com o CME no ar, nós estamos encerrando a temporada de 2025 com essas duas mulheres maravilhosas dentro da Rádio Mineiríssima. Ano que vem tem mais, ano que vem eu prometo trazê-las de novo para falar um pouco mais para vocês. Mas quero agradecer a presença, o tempo de vocês também nos escutando. Eu sei o quanto é corrido, mas que eu tenho certeza que vai fazer diferença se vocês seguirem
2 desses passos que vocês escutaram aqui. Um só acho que é pouco, acho que foi muita informação. Se seguir 2026 para 2027 já vai ser diferente. Muito obrigada. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras.